Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live do IGEDS. Hoje a gente está fazendo uma live, de certa forma, surpresa aqui, mas para a gente discutir algumas questões e aproveitando também a nova funcionalidade do Instagram, que agora a gente pode fazer com até 4 pessoas. Então vamos aproveitar e inaugurar essa nova ferramenta e bater um papinho aí sobre notícias recentes, sobre as coisas novas. O pessoal já está entrando. Oi Cris, tudo bem? Anne Carol, e aí? Vamos lá bater um papinho, viu, pessoal? Participem bastante aí, mandem suas perguntas, seus comentários aí para a gente ir batendo papo. Hoje a live é mais realmente um bate-papo entre eu e as meninas aqui e vocês aqui que estão assistindo também. E vamos nessa, né? Vamos esperar aí a Alexandra entrar, a Andressa entrar também. A gente tem muita coisa para comentar aí, né? Lockdown, vacina, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita notícia acontecendo, né? Então vamos lá, como é que eu deixa eu chamar aqui. Deixa eu só esperar a Andressa entrar também, que eu faço o convite aqui. Que realmente. Opa! Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Alexandre, já vou. Só falta a Andressa entrar. Eu tento descobrir como é que faz para chamar ela aqui agora também, mas a gente vai aprendendo aqui na hora, né? Vamos lá, cadê a Alexandra? Fala, Rafael, beleza? Hoje é dia de bate-papo, hein, pessoal? Então espero que vocês comentem bastante aí, deixem muitas coisas nos comentários para a gente ir conversando aqui, batendo papo, viu? Deixa eu ver aqui. Cadê a Alexandra? Cadê a Andressa? Vamos lá. Vai, cadê as pessoas que não estão entrando aqui? Vamos abrir a cerveja e acompanhar. Isso aí. Se eu soubesse, eu tinha separado uma cervejinha ou um vinho aqui também para acompanhar também. Mas vamos lá. Eu estou mandando aqui os convidar. Vamos ver se eu consigo adicionar as meninas aqui para a gente começar a bater esse bate-papo aí. Aí, quem está entrando aqui primeiro? A Lê. Oi, Ale. Oi, tudo bem? Deu Tudo certo, eu bom? consegui E a chamar todo mundo, Andressa, todo mundo já aí. botou. Que legal isso aqui, né? Ai, Eu adorei tava isso, com gente. medo, eu tava com medo de não conseguir adicionar vocês e apanhar pra tecnologia, mas tudo funcionou, deu tudo certo. Só vi que você ficou grandão, sozinho. Fiquei destacado aqui. Deu só você agora. Pois é. Pois é, Adorei. a gente tem muitas pessoas aqui entrando. Pessoal, a gente que está entrando aqui agora, a gente está aproveitando essa nova ferramenta do Instagram. E para quem não sabe, o Instagram tá dando a liberdade de fazer lives de até 4 pessoas. Isso começou ontem, eu acho, anteontem, tem pouco tempo, Por aí. não foi? Bem Foi essa recente. semana, não E aí, lembro o dia, mas, gente, eu botei um filtro aqui sem querer, desculpa aí. E agora eu me sei tirar, parabéns. agora como é que você faz? Oi, direito, pronto. Bom, e é isso. E Já aí comecei a gente resolveu. combinada. A gente resolveu fazer essa live aqui meio que surpresa, assim, né? Para a gente poder bater um papinho com vocês aqui sobre várias coisas que estão acontecendo aí, né, na área da saúde, em especial o lockdown em Brasília, em vários outros estados também, e questões da vacina, né? Então já tem muita gente entrando aqui, ó. Lulu, Nisco, Felipe, Leca, Crislaine, Cris, Rafa Shirley, tá aqui também. Rafael, Rafa, eu devia muita ter pego gente. eu devia ter pego um vinho ali para tomar acompanhar sua cerveja, viu? Ele falou, pois é, eu tava falando isso Eu também, que peguei aqui se uma eu soubesse, água com limão. Pô, eu tô sacanagem, eu com só água tenho também, água aqui também. eu tô com água Pegue no meu água. copo nerd, ó, do Star Trek. Aí, ó. O meu copo é de quando eu era fitness, né? Só que isso tem muitos anos, é só vai. Não é não sou mais fitness há muito tempo. Pois é, muito tempo que a gente não faz live, nós três, eu não faço live com nenhuma das duas, tem um tempão já. A gente tá sempre chamando convidados e tal, então é legal a gente fazer uma live em casa, assim, só a gente pra
para conversar, né? É isso, Verdade. como é que nós começamos? Põe uma vodka aí, Andressa, que ele falou. Ia ficar top. Pois é. Tô quase indo ali também, viu, Rafa? Testou. Enfim, deixa eu testar aqui. Mais tarde eu vou testar aqui. Vou mandar fotos para vocês do meu sextou, tá? Mas então, gente, então vamos conversar falando aqui, porque só do lockdown de Brasília já tem muita coisa pra gente comentar, né? Porque de lá do dia 28 para cá, muita coisa já aconteceu, o GDF não se decide, né? E é uma semana só, né? Pois é. E faz esse lockdown à la brasiliense, porque eu nunca vi eu não entendo um lockdown que tá tudo aberto, não fecha nada. E aí, o que vocês acham aí, pessoal? Falar assim, Fabrício, começar fazendo meio que um background, né? Do que a gente vem fazendo, nós, como Comissão de Saúde, antes mesmo de acontecer o lockdown, né? A gente já vinha prevendo, inclusive, né? Desde o dia 15 de fevereiro, Brasília chegou nos 80% de lotação dos leitos, né? Então, do dia 15 para frente, nós nunca mais diminuímos a nossa curva de contaminação, nem curva de mortos, e só diminuímos a quantidade de leitos de UTI. Né? Hoje eu até dei uma entrevista, não sei se vocês viram, o Fabrício tem a obrigação de ter visto. Se ele não viu, tem que olhar na reprise. Olha aqui. Não viu que eu estava trabalhando. Enfim, na próxima vez você entra de folga, tá? Fala para seu chefe aí que você tá trabalhando muito. Tá mesmo. Aí, o pior é que o chefe é você mesmo, né? Já viu essa, né? O chefe é você mesmo. Então, esse chefe aí tá complicado, né, Fabrício? Então, tá fazendo uma entrevista hoje falando exatamente sobre isso, que essas questões do lockdown, né? O do GDF aqui, ele tem um plano de mobilização e desmobilização. Nesse plano, né, previa que foram desmobilizados, né, os nossos hospitais de campanha, para quem não sabe, os hospitais de campanha aqui do DF foram desmobilizados, né, foram fechados efetivamente, por conta que a nossa curva efetivamente tinha reduzido bastante, né? Então, por isso acabou se reduzindo. Mas o que acontece? No plano estava previsto que deveria-se, quando o índice de UTIs chegasse em 80%, já começar a remobilização. Isso não aconteceu aqui no DF. Né? Aconteceram assim, eles abriram alguns poucos leitos que não foram suficientes para suprir quem precisava, quiçá quem veio a precisar depois. Aí a Cris disse que viu uma entrevista. Cris, beijo para você. Então, foi extremamente importante a gente prestar atenção nisso, porque efetivamente o GDF não cumpriu aquilo com que ele mesmo se comprometeu, no plano que ele mesmo criou. Então, assim, ele criou um plano e ele fala, olha, gente, eu estou desmobilizando aqui os leitos, mas quando eles a curva começar a subir de novo, chegar em tanto, aí a gente remobiliza. Quando a curva chegar em tanto, a gente remobiliza de novo. E quando a curva passar de 90%, né, os nossos leitos de UTI, a gente aumenta de novo. Bom, gente, não aconteceu nada disso. Do dia 15 para o dia 17, a gente teve um boom. De 17 para frente, nós nunca mais aqui no DF baixamos dos 90%, chegando no dia 18 aos alarmantes 98,9% de ocupação de leitos de UTI. A gente tinha tanto na rede pública quanto na privada, né? Na privada estava um pouquinho menor, a gente estava com 96%. Né? E aí a gente conseguiu baixar um pouquinho, a privada está entre 89% e etc. Mas desde então, não teve mais, não baixou mais dos 90%. Então, a gente vem vivendo aqui nos 90%. Eu queria perguntar aqui para vocês, meus amigos, meus colegas, até tem uma pergunta aqui, se vocês sabem. Bem interessante, inclusive. Qual é o custo? Verane, muito obrigada. Qual é o custo da mobilização e da desmobilização? Verane, olha, essa pergunta é uma pergunta que ninguém vai saber te responder, tá? Ninguém que esteja fora do GDF, tá? Porque essas informações, elas não são passadas para o público. E aí, Fabrício, fala um pouquinho sobre a reunião que a gente teve hoje de manhã, inclusive com o presidente Délio, onde a gente falava exatamente sobre isso. De que a gente antes disso, esses dados. Antes disso, tem um comentário aqui da Lúcia,
que ela fala, desculpa, aqui em São Paulo, o lockdown, é porque ela está um pouco lá em cima. Aqui em São Paulo, o lockdown começa à meia-noite de hoje, vai até o dia 20/3. Como será aí em Brasília? Ela disse que aqui também está com água com limão também. Então você está melhor que eu. Então, gente, o lockdown aqui em Brasília, ele começou, foi dia 28, não foi, meninas? Dia 28. Foi na sexta-feira passada, né? Que a sexta-feira nós tivemos 3 decretos, né? Que mudaram assim, sucessivamente. Ia ser só um toque de recolher, a partir das 20 horas até as 5 da manhã. Aí depois já mudou para uma outra coisa, depois já virou um lockdown, entre aspas. Que a princípio seria de 15 dias, né? E que no fim estamos vendo que a flexibilização, uma semana depois, hoje, já teve nem uma semana, na verdade, né? Nos primeiros dias, né? Nos primeiros dias, a gente já estava vendo, eu particularmente tive que ir no cartório resolver algumas questões, inclusive o cartório, por exemplo, estava fechado, aí já, no primeiro dia, eles já abriram o cartório, e abriram com outros bancos, outros estabelecimentos também. E eu vi assim que o comércio estava funcionando normalmente, o pessoal estava com meia porta aberta, me falaram que em Goiânia isso está acontecendo bastante também, fica com meia porta aberta, e quando passa a fiscalização, eles só terminam de fechar a porta, e aí fica todo mundo, os clientes ficam dentro, ou então fica com a porta fechada, os clientes batem e entram, e fecha a porta, né? E aí aqui em Brasília, não sei se está acontecendo isso, mas eu vi muito comércio aberto, e assim, com meia porta, então com uma grade na porta, uma gradezinha, assim, ninguém está entrando, mas está ali funcionando e tal, né? E aí nós tivemos essa reunião hoje da OAB, a OAB de Brasília estava se movimentando no sentido de nós questionarmos o governo de Brasília. Anne e Ana, eu já respondo a pergunta de vocês, tá bom? Deixa só o Fabrício terminar aqui. Tá, rapidinho então, vou ser breve. Então a OAB então começou a se movimentar nesse sentido de questionar o GDF acerca das medidas tomadas, o que o GDF está... quais são os estudos, dados estatísticos, dados, a mensuração, números. Quais são os números que estão justificando o lockdown, a abertura, por exemplo, de tal tipo de comércio não daquele, por que restaurante não pode, por que outra coisa pode e tal. Inclusive, hoje flexibilizou, então dia 8 vai começar a funcionar escolas e academias. Por quê? Academia e escola. Escola privada, pública não, diga-se de passagem. Então, assim, não tem assim... É verdade. Pois é. Então não tem assim uma apresentação de dados empíricos para a gente poder falar assim, você está flexibilizando isso por conta desses dados. Então a AB se movimentou nesse sentido, oficiamos, nós 3 aqui participamos aqui desse comitê da OAB, oficiamos a GDF, questionando algumas questões, pedindo esclarecimentos. O GDF respondeu, mas assim, foi uma resposta que não trouxe mais embasamento, ele simplesmente falou assim, não, as informações estão na mídia. Então, assim, basicamente foi isso. A OAB estava pensando, inclusive, em tomar medidas judiciais, né? Mas aí ainda está sendo estudado, tá? Até saiu em alguns jornais. E é isso, a gente não tem dados, a gente não tem informação. Todo dia o GDF está saindo com um decreto diferente. Por exemplo, hoje já saiu esse aí da abertura de escolas. E aí a gente vê assim, pessoal, até fiz um story hoje. Nós tivemos recentemente uma manifestação do Ministério da Saúde. Não é jornalista, não é advogado, não é ABL, é o Ministério da Saúde, falando que nós iremos chegar a patamares de morte, a 3.000 mortes por dia, nesse mês agora, né? E aí, no meio desse cenário, a gente tem a abertura de escolas, por exemplo, e de academias, né? E templos religiosos também, que não foram considerados, ele foi considerado como serviço essencial e não entrou aí no lockdown, né? Então, assim, causa muita preocupação para a gente, ainda mais com esse cenário aí que o Ministério da Saúde está pintando para esse mês já. Os especialistas estão falando que esse março desse ano vai ser um mês tenebroso, nesse sentido de mortes, contaminações, e a gente fica às escuras, né? Por isso a gente veio aqui comentar um pouquinho com vocês, trocar um pouquinho de ideias e conversar sobre isso, né? Eu acho a postura do governo muito contraditória em muitos aspectos, porque ao mesmo tempo que o próprio governador disse numa entrevista aqui para o CB Poder que a gente só conseguiria sair dessa crise mundial quando as pessoas tomassem consciência e respeitassem o lockdown, os fechamentos,
E numa outra entrevista também disse que vai cassar, vai suspender o alvará dos estabelecimentos que estão funcionando irregularmente, clandestinamente, por até 60 dias. E, se não me engano, no decreto de hoje, que ele vai aplicar multa de R$ 1.000 por pessoa para quem tiver em aglomeração. Então, essas falas mostram uma preocupação que aparentemente ele demonstra com relação à alta taxa de transmissibilidade da doença, à gravidade da Covid. E aí, de repente, ele resolve flexibilizar sem ao menos cumprir os primeiros 15 dias que ele mesmo tinha falado há uma semana atrás. E a gente não vê motivo razoável nenhum, pelo menos assim, a olhos nus, né, sem saber os dados realmente que estão na posse da Secretaria de Saúde. Então, assim, numa rápida análise, a gente não vê justificativa para abrir escolas particulares. E por que só particulares, não as públicas também? E as academias? Por que academia e não, de repente, restaurante? Já que pode-se dizer que a preocupação é com relação à economia, na minha opinião, né, não sou economista, mas na minha opinião, eu acho que flexibilizar para restaurantes, por exemplo, faria girar mais a economia do que abrir a academia, né? Não sei, uma opinião minha, sem base nenhuma, mas a gente vê essas contradições no próprio governo, não dá para entender, né? Não é verdade. Algum comentário, Ali? Eu vejo, sim, eu quero fazer, até respondendo aqui a pergunta da a Patrícia mandou aqui uma pergunta para a gente, perguntando: é importante entender como funcionam os leitos de UTI. Muitas pessoas acham que não existe necessidade de UTI específica para determinado paciente. Vamos lá, gente, vamos explicar duas coisas bem importantes aqui. Existem dois tipos de leito aqui no Distrito Federal. É o leito de UCI, tá? E o leito de UTI. A UCI, ela é menor do que a UTI. Ela não tem capacidade para ventilação mecânica. Se precisar de intubação, ela não suporta. Se o paciente precisar de hemodiálise, ele não tem. Algumas coisas. Seria como se fosse uma enfermaria um pouquinho mais capacitada, tá? Isso é a primeira informação que vocês precisam saber. Segunda informação: leitos de UTI, existem vários tipos de leitos de UTI. Por que existem vários tipos? Porque cada pessoa precisa de um suporte diferenciado. Por exemplo, já é comprovado que todos os pacientes que são acometidos com coronavírus, né, a grande maioria, todos não posso dizer que são todos, mas a sua grande maioria, eles têm problemas da ordem com relação ao rim, né? Então, eles vão precisar de uma UTI dialítica, que é uma UTI que você pode fazer diálise ou hemodiálise a depender do caso, tá? As falências renais em pessoas que têm coronavírus e que vão para a UTI são muito rotineiras e acontecem sempre, né? Existe também aquelas pessoas que precisam do suporte cardiológico. Então, aí é um outro tipo de UTI. Então, às vezes, vocês veem na televisão falando assim: porque tem tantos leitos de UTI como agora, nesse momento, nós estamos com 92,61% dos leitos de UTI, sendo que nesse momento nós temos 15 UTIs vagas. E aí eu vou abrir uma outra página aqui para vocês, que diz exatamente quantos... aqui a gente tem leitos vagos sem suporte de hemodiálise, 8. Leitos vagos com suporte de hemodiálise, 11 e 8. Então, nós temos agora aqui 19 leitos de UTI disponíveis aqui no Distrito Federal. Sendo que, se o paciente estiver na fila de um leito com hemodiálise, ele só tem 8. Então, se tiver 20 pacientes precisando de leito com hemodiálise, 12 vão ficar sem UTI, ainda que a gente tenha uma outra UTI disponível. Então, às vezes, vocês veem na televisão: tem tantos leitos de UTI disponível, mas tem tantas pessoas na fila. Aí você fala: mas por que essas pessoas estão na fila se tem leito disponível? É por isso, gente. É porque existem os leitos específicos para cada tipo de situação que a pessoa está passando. Essa pergunta da Ana foi maravilhosa, porque realmente existe essa confusão das pessoas, né? Exatamente. Aí, só para finalizar aqui, para a gente poder passar, porque vocês sabem que eu falo até o dia amanhecer. A Ana perguntou aqui sobre a questão do lockdown, se é de fato lockdown. Ana, para mim, assim, lockdown é você fechar tudo, tá? Esse negócio de lockdown de 8 da noite às 5 da manhã, para mim é toque de recolher. Mas se vocês acham que é lockdown, vocês me falem aí, que manda mensagem aqui
e aqui nas perguntinhas aqui, que a gente vai conversando sobre isso. Nos Na minha comentários. cabeça, Eu tenho, isso é eu tenho a tipo de opinião seguinte. Alô? E é hospital, farmácia e Voltei. mercado. Para mim é isso. Exatamente, E, exatamente. porque, na minha visão, o lockdown visa diminuir a circulação de pessoas. De noite, o único benefício que eu vejo no que diz respeito a esse lockdown, que eu também acho que é um toque de recolher, para mim ele é quase ineficiente. O único benefício dele é que ele evita a abertura de bares, pubs, só. Eu acho que para a situação, a galera tá dizendo que travou. Será que travou para todo mundo? Porque eu não tô vendo ninguém travado. Aqui tá. Para mim deu uma travada, mas eu voltei aqui. Ah, então beleza. Pode falar, Fabrício. Né, que eu estava falando aqui que eu acho que o Brasil não teve nenhum lockdown, na verdade. A gente teve, no máximo, lei seca e toque de recolher. Lei seca porque fecha bar, restaurante, é lei seca. Não pode vender, né, e tal. E toque de recolher. E se nós tivéssemos, de fato, um lockdown de verdade, eu acho que talvez nós estaríamos em situações melhores aí, né? A gente acompanha alguns países aí, principalmente da Europa, ali na Oceania também, Austrália, tal, que eles realmente tiveram um lockdown bem severo e que foi bem assim, bem realmente de fechar tudo mesmo, e hoje eles já conseguiram zerar contaminações, né? O país já está livre de contaminação já, né? Então, inclusive, é até uma coisa assim que eu vejo que tem muita gente aí que fica falando que o lockdown não funciona, que ele é inócuo, que a gente precisa trabalhar, não sei o quê. Assim, gente, primeiro, se reinventa, sabe? Tem vários trabalhos aí que dá pra você se reinventar, sabe? Dar um jeito, correr atrás. Quem não pode, realmente, tem várias pessoas que realmente não tem como, não tem alternativa, tem que trabalhar e tem que, como o Yuri falou, tem que pegar transporte coletivo, tal, pessoal que tem atendimento ali no comércio e tal, mas tem muita gente aí que está reclamando de lockdown que pode muito bem se reinventar e trabalhar de casa, se quiser, entendeu? Tá, eu quero trabalhar, desculpa, isso não é desculpa para vir, sabe? A gente tá com 250 mil mortos, gente. Na hora de pular carnaval, ninguém quer trabalhar, né? Aí na hora de fazer lockdown, não, eu preciso trabalhar. Aí eu entrar nessa questão. Primeiro, a gente, assim, tem muita gente que tá reclamando que se reinventar, consegue trabalhar, sabe? Segundo, se o governo tivesse dado realmente subsídios adequados para a população, não apenas o auxílio emergencial, mas isenções fiscais, tal, desoneração, não sei o quê, ia facilitar demais também. E terceiro, se a nossa população fosse menos... Eu ia até falar um palavrão aqui, né? Mas se fosse menos... mais cuidadosa, assim, com as coisas, porque, assim, a gente fica vendo tanta festa clandestina aí, tanta coisa acontecendo, assim, porque... O que acontece, né? Eu acho que eu tenho a impressão, assim, que nós temos, acho que 240 milhões de habitantes, eu acho, né? Acho que até um pouco mais, deve ser uns 260 milhões de habitantes. Nós tivemos aí mais de 260 mil mortes. Então a gente teve morte de 1% da população de um país continental. Então o pessoal está sempre que não chega a nossa família ainda, mas assim, é questão de tempo se continuar do jeito que está. E eu acho assim, que se todo mundo tivesse colaborado, se o governo tivesse dado subsídios, se o pessoal que está falando que quer trabalhar tivesse se reinventado, tivesse trabalhando de casa, se o pessoal tivesse ficado em casa, talvez estaria numa situação bem melhor, mas infelizmente, né? A Ana comentou aqui que o governo deve estar recebendo muita pressão para reabrir. Concordo. Inclusive, essa minha fala é mais por uma preocupação realmente social e com relação à saúde, porque eu também sei e conheço pessoas que estão passando aperto, economicamente falando, por conta disso. Mas, veja bem, nós já estávamos com problemas econômicos lá em 2018, 2019. Não sei, o pessoal que é daqui de Brasília, não sei se vocês vão lembrar, mas em 2019, a gente passava no plano e a gente via várias lojas fechadas nas entrequadras, coisa que é super difícil de ver. Uma loja para alugar ou para vender numa 209, por exemplo, que é uma quadra lotada, cheia,
a gente já vinha vendo isso. Então, a economia ela já vinha ruim e a quarentena, o Covid, só fez piorar. Sei da importância da economia para um país, para sobrevivência, para tudo, mas eu acho que numa balança, levando-se em consideração que a economia ela já vinha ruim, ela não ficou ruim só com a pandemia. Então, colocando na balança a questão econômica e a vida, a saúde das pessoas, na minha opinião, e é a minha opinião, tá tudo bem as pessoas discordarem, a gente vive até numa democracia, na minha opinião, a saúde e a vida das pessoas deveria ser preponderante, né? A Ana mandou uma pergunta aqui, ó, dentro da caixinha aqui. Havia uma notícia que, além da saúde, a educação também entraria na prioridade da vacinação. Fato ou fake? Era para ser, né? Na verdade, o que eu apurei certa vez, foi hoje, inclusive, parece que o presidente ele vetou a inclusão de professores dentro do quadro de prioridades, né? Eu não tenho certeza, só vi bem por cima. Se alguém puder até me confirmar essa informação aqui, agradeço. Mas parece que teve esse veto do presidente. Talvez fosse incluir, e aí ele não tá, gente? Previsto no Plano Nacional de Vacinação, educação não tá como prioridade, tá bom? Então, cada estado tem a liberalidade de incluir ou não, se quiser e se achar que deve. Né? O Ibanez falou que parece que vai incluir, até porque ele quer abrir as escolas públicas. E para abrir as escolas públicas, os professores já falaram que só vão voltar se tiver vacina. Se não tiver vacina, eles não vão voltar. Né? E aí a escola pública, ela consegue, né? Fazer greve e não voltar. Mas e o pessoal da rede privada, que não tem essa opção? Né? Para mim é muito incoerente, sabe? É você abrir escola privada, mas aí é só a minha opinião de novo, gente. Sobre escola, pessoal, muitos pais, não tem muito a ver com a história, com a conversa não, mas acho que toda a informação é importante, né? Muitos pais me procuraram aqui na época, quando estava começando as primeiras flexibilizações de quarentena, sobre a preocupação de não mandar os filhos para a escola, né? Com medo do conselho tutelar, ter problema com o conselho tutelar, essas coisas e tal. Então, até aproveitando para reforçar, né? Se o seu filho, ele está matriculado em escola particular, aí vai abrir as aulas presenciais, você não quer mandar seu filho por uma questão de segurança, você não vai ter problema nenhum. Conselho tutelar, guarda, não sei o quê, tá? Não vai acontecer nada, gente, nesse sentido, tá? Então, podem ficar tranquilos. Se você quiser, realmente tiver essa visão de priorizar um cuidado com seu filho, priorizar uma segurança e não quiser mandá-lo para a escola por esse período, não vai ter consequência nenhuma, não vai ter problema nenhum. Aí, se você tenta conversar com a escola ali para ver se a escola der a opção sabe, das atividades à distância, online e tal, para não ter esse prejuízo pedagógico, né? Mas em questão de conselho tutelar, inclusive em ter em contato com os conselhos tutelares na época, para confirmar, para ver qual que era a opinião do conselho tutelar. E à época, os conselheiros tutelares de Brasília, eles estavam todos contra a volta das aulas presenciais, né? Então, é um medo justificável que a gente sempre acha, né? Porque que pode dar um problema, mas nesse caso não. Porque uma coisa é o pai não matricular o filho no colégio por questões que sejam para trabalho infantil, não sei o quê, para diversos outros casos. Outra coisa é você deixar o seu filho sem frequentar a aula de uma forma provisória, visando, né, a segurança do seu filho e da sua família. Né? O bem-estar, se sentir tranquilo, né? E a questão do lockdown aqui, só um comentáriozinho rápido, que aí um assunto está puxando o outro, né? Eu acho que se os empresários... Nós tivemos passeatas de empresário aqui em Brasília bem forte, acho que foi segunda-feira e teve de novo outro dia. Se nós estivéssemos nos juntando aí, e o empresariado também, para pressionar o governo a aquisição de vacinas e uma intensificação da vacinação, acho que seria muito mais interessante, mais proveitoso, mais benéfico para todo mundo do que ficar lutando contra o lockdown, né? Então, acho que a gente deveria focar na solução e não em paliativo, né? Tem muitos comentários aqui hoje, né, gente? Exatamente. A gente tá falando aqui, o pessoal tá... Um comentário aqui sobre o que o André falou. Eu acho que estamos vivendo uma crise de diálogos. Não conseguimos nos unir, mais unir forças para achar uma solução. Eu acho, André, que a gente vem vivendo uma crise de diálogos desde que houve a última eleição presidencial. Você reseta o Google para mim depois, por favor? A gente ouve vendo essa crise de diálogos mesmo,
né, essa dicotomia, né, entre quem é do partido X ou apoia o partido Y, que eu não vou falar aqui quem é, e quem não é a favor do atual presidente é do partido Z. Então, eu acho que o Brasil ele rachou de uma forma em que as pessoas elas só acham que só existem dois lados. E não! A gente vive numa democracia onde não necessariamente existem dois lados. Existem vários lados, né? O Brasil, a nossa conjuntura política, eu posso até comparar com um dado D20. Quem não conhece D20, nunca jogou RPG, D20 é um dado que tem 20 lados. Então, eu acredito que a nossa conjuntura política é como se fosse um D20 e não uma moeda de duas faces, né? Então, é muito importante que a gente entenda, né, que você não precisa concordar com tudo que o outro fala, mas você tem o dever de respeitar a opinião do coleguinha. Então, isso é muito importante, né? Talvez a gente não tivesse nessa guerra de discursos se cada um respeitasse a opinião do outro. E o outro também ouvisse um pouquinho, porque nem sempre a gente está coberto de razão. Na maioria das vezes, quando a gente está muito polarizado, a gente não está com a razão. Tá? Mas é importante que a gente escute ainda mais quando a gente está falando de um presidente que gere uma nação. Ele é o primeiro que não pode ser polarizado. E, gente, aqui não estou falando com viés zero político, tá? Eu estou falando aqui genericamente. Ele é o primeiro que não pode ser polarizado, ainda mais num país como o nosso, que é um país continental, que tem 365 milhões de vertentes, né, de pessoas, de situações, de questões financeiras. Então, assim, é impossível a gente viver num país como o nosso com a polarização. Mas aí é só eu acho que isso é só uma pimentinha dentro de tudo que a gente está vivendo, né? E sobre a efetividade do lockdown, pessoal, a minha internet não está colaborando aqui hoje, tive até que passar por 3G aqui no celular. Eu ia até tentar pegar os dados aqui, mas nós temos aí vários fatos estatísticos, né, e vários exemplos reais de como que o lockdown realmente afetou a curva de contágio, tanto lá no ano passado como nesse ano, até porque esse ano parece uma repetição de 2020, né? Eu estava brincando ano passado falando que o pessoal fala assim, vai acabar 2020, tudo vai melhorar. Ficava, gente, 2020 foi só o trailer. E eu tô vendo, eu acho que eu estava certo, viu? Porque foi só o trailer mesmo, viu? Mas, de qualquer forma, tanto no ano passado como nesse ano, nem tanto, mas tem alguns dados também. Nós tivemos várias cidades que realmente fizeram lockdown, né? Lockdown à brasiliana, né? Porque as nossas jabuticabas aqui, né? Essas restrições, essas leis secas e tal, e realmente mostra que a curva de contágio diminuía no período. E aí, quando começava a melhorar, que se levantava essas restrições, as curvas de contágio elas começavam a aumentar novamente, né? Então, realmente mostra aí que, apesar do Brasil fazer esse nosso lockdown capenga, né, pela metade, ainda assim ele tem efeito, né? Ele realmente impacta efetivamente na curva de contágio, né? Então, assim, os argumentos que falam que o lockdown é ineficaz, que não tem comprovação científica, que é ruim para a economia e tal, ele cai por terra quando você olha realmente as consequências empiricamente dos lockdowns, eu não sei como é que fala no plural, né, que já foram impostos aí no Brasil inteiro no ano passado e nesse ano, para a gente poder fazer essa comparação, né, que realmente em todos os casos teve essa diminuição. Oi? Mais um dado com relação a isso, hoje à tarde, não sei se vocês viram, mas o ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, ele estava falando hoje à tarde, né, deu uma entrevista, não consegui ver toda, porque a minha internet aqui estava muito ruim, eu estava vendo pelo computador, né, estava passando na CNN, eu estava assistindo, e ele falou que nesse momento o que a gente precisa efetivamente prezar são as vidas, né, ele falou a vida antes da economia, o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, que é aquele que desde o início vem falando que o lockdown não funciona, que o lockdown isso. Eu acho que nós estamos, assim, vendo uma mudança de postura, né? Não à toa o Ministério da Saúde já disse que nós vamos passar dos 3 mil mortos. Não é 3 mil contaminados, gente, é 3 mil mortos. Agora em março. Por dia. Por dia, a conta.
eles já falaram, né? E eles sempre vêm negando toda a realidade, desde o início, a gente sabe. Então, é importante. Andressa, a Anne colocou uma pergunta aqui que eu acho que seria legal você responder. Ela perguntou sobre... Eu ia até falar mesmo. Sobre eu gostei dessa lapidar o pergunta direito também. da liberdade de ir e vir. Aí uma briga entre princípios constitucionais, gente, que vem. Então, gosto muito da pergunta. Já me fizeram essa pergunta lá no início do ano passado e realmente fiquei pensando, mas a conclusão que eu cheguei, e tudo bem as pessoas discordarem novamente, e depois vocês deem a opinião de vocês, por favor, mas no meu entender, a meu ver, a gente tem que sempre colocar em prevalência o interesse público, e neste caso o interesse público é a vida, é a saúde, é estar bem, o bem-estar social, né? Então, entre ir e vir, e de repente sair contaminando uma galera, e o sistema de saúde entrar em colapso, como vem entrando, e a gente ter milhares de mortes, enfim, da gente ter esse cenário caótico que nós estamos tendo, na minha balança pessoal de preponderância de direitos, eu acho que o direito de ir e vir, ele vai até aonde começa o direito à vida, o direito de você, de repente, o direito à vida mesmo, é a saúde. Então, tem aí o limite é esse. Eu penso de uma forma diferente nesse sentido. Não é a sua balança pessoal, tá? É a balança do judiciário, entende dessa forma também. Quando a gente tem que... Não sei se vocês sabem, aí eu vou ser polêmica aqui de novo, mas as pessoas ficam falando aí, porque eu não posso ser obrigada a me vacinar. Pode sim, tá? Tem previsão constitucional para você ser obrigado a vacinar. Exatamente pela preponderância do direito público sobre o direito privado. Desde 1976, não é de agora. 8, né, amigo? Desde 1988. Quando a Constituição saiu, já existe essa previsão constitucional. Então, não existe, não é novidade alguém falar você é obrigado a se vacinar. Não, gente, isso já está previsto na Constituição. E por que ele está previsto e qual é o conceito que traz nisso? É que, na verdade, você não se vacina única e exclusivamente para você. Você não se vacina para você não contaminar o coleguinha. A criança ela vai se vacinar contra o sarampo para que ela não passe para o outro. Então, é isso, gente. Direito público sobre direito privado. Sempre vai prevalecer. Sempre. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. A não ser que mude. Diga-se de passagem. Pai antivacina que não vacina os filhos, pode perder a guarda dos filhos, inclusive, né? Então é mais uma obrigação. Há sanções. Eu queria fazer um adendo só para diferenciar a questão da vacina ser obrigatória ou ela ser compulsória, né? Compulsória. O fato de você falar que a vacina é obrigatória não significa que um fiscal vai chegar aqui na sua casa, te pegar pela mãozinha e levar você para o postinho. Não é assim. É que nem o serviço militar obrigatório, por exemplo. Ninguém também pega os meninos de 18 anos e leva eles lá para o quartel. É uma obrigatoriedade que parte de você enquanto indivíduo com consciência coletiva, né? Que é isso que a Ale falou. E a sua omissão causa consequências. A sua omissão pode trazer reprimendas e consequências. E é aí que está a obrigatoriedade. Você tem a opção de não se vacinar? Tem, só que você vai sofrer as consequências por isso. Então, por exemplo, no caso do alistamento militar obrigatório, você pode ser impedido de assumir um cargo público. É a mesma coisa a questão da vacina. Vacinação da E eu acho que é isso que vai acontecer. No futuro, os futuros concursos públicos, por exemplo, eles irão exigir a comprovação de vacinação do Covid como condição para ser impostado. É igualzinho quando você vai viajar para o exterior. Você não precisa apresentar o seu cartão de vacina, com o número X de vacinas que você tem que ter usado para entrar naquele país. A consequência de você não se vacinar vai ser Eu queria comentar aqui. Pais, como o Fabrício falou, tem previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente que o pai ele não pode decidir se ele quer ou não vacinar a criança. Inclusive, já teve julgado do STF dizendo que é direito indisponível, ou seja, o pai não pode dispor desse direito. Enquanto a criança for menor de 18 anos, o pai não pode decidir por ela e é obrigado a vacinar sob pena de incorrer no crime de maus tratos e perder a guarda do menor. Exatamente. Eu queria voltar um pouquinho no lockdown rapidinho, porque eu penso eu penso de forma diversa da Andressa, né? Concordo com o que ela falou, na questão do direito de ir e vir e tal, né?
eu penso de forma diferente, pessoal. No meu entendimento, lockdown não afeta nada o seu direito de ir e vir. Então não tem nem que se discutir esse direito, do meu entender. O que afeta o seu direito de ir e vir? É prisão e cárcere privado. Entendeu? Que é quando você não pode deambular, você não pode andar. Então, durante o lockdown, você não está proibido de sair da sua casa. São os comércios que são proibidos de abrir, só os essenciais, tanto que você pode ir lá no comércio essencial para você comprar uma comida, no mercado, numa farmácia e tal. Então, assim, se você tivesse proibido de sair de casa, aí a gente ia discutir alguma coisa que direito de ir e vir. Não é o caso. Então, acho que nem entra na discussão, no meu entender. São coisas completamente diferentes. O lockdown, ele afeta muito mais uma questão de uma inibição do comércio para diminuir a circulação de pessoas, porque se não tem comércio, ninguém está indo trabalhar, as pessoas não têm consumidor indo e tal. Tem aquelas coisinhas ali que são, como eu falei, né, os serviços essenciais, e você tem toda a liberdade de ir. Você pode visitar seus parentes, você pode fazer o que você quiser durante o lockdown, né? Só que você tem que estar ali com máscara e tal. Então, no meu entender, lockdown não tem nada a ver com o direito de ir e vir. Nem chega perto. Perfeito, adorei essa sua colocação. Não tinha pensado assim ainda. É o que a gente faz aqui no nosso país, né, amigo? Porque o lockdown de verdade, como aconteceu na Itália, por exemplo, que aí é o verdadeiro lockdown, você precisava de autorização. De autorização para sair de casa. Exatamente. Então, o que a gente faz aqui no Brasil não é lockdown. A gente nunca fez em nenhum momento lockdown aqui no nosso país. O que a gente fez foi restrições, medidas de restrições mais fortes, medidas de restrições, questões mais restritivas, etc. Mas lockdown a gente nunca fez. E talvez se a gente tivesse feito, a gente não estivesse vivendo o que a gente está vivendo hoje. Se as pessoas efetivamente fossem obrigadas a ficar em casa, de verdade, só pudessem sair em casos extremos, com a autorização do poder público, e foi exatamente isso que aconteceu na Itália. As pessoas tinham um documentozinho, gente, que elas só podia sair uma pessoa da casa. Só podia sair uma pessoa da casa para fazer compras e etc. E eles chegaram ali há meses que tiveram 300, 400, 500 mortes, e nós achávamos um absurdo. Nós fizemos anteontem 1.900 e está todo mundo achando super normal. E o direito de ir e vir, eu acho que ele é muitas vezes superestimado, né? O nosso direito de ir e vir, ele é mitigado o tempo todo, a gente nem percebe. Você tem um monte de lugar que você não pode entrar, tem um monte de lugar que você não pode ir, você não pode entrar em área militar, você não pode entrar em propriedade privada, você não pode, tem um monte de coisa que você não pode fazer, você não pode andar na contramão do trânsito. Então tem várias coisas aí que mitigam o nosso direito de ir e vir, entendeu? Então muitas vezes ele é um pouco, é que nem a liberdade de expressão, é aquele negócio que o pessoal meio que apreende aquele conceito geral e superestima demais, sem levar em consideração todo o ordenamento, né? Nós, operadores de direito, nós temos que entender tudo como dentro de um ordenamento. Então, acho que muitas vezes esse direito aí, ele é muito superestimado, assim, quando ele não é isso tudo, quanto a gente pensa na verdade, né? Mas isso é uma opinião minha, pessoal, né? Essa é uma reflexão minha. Coloca mais perguntas aqui sobre o que vocês querem que a gente fale, porque esse tema é imenso, então se a gente for, a gente vai embora e daqui a pouco a gente está falando do que vocês não querem ouvir. Então vão direcionando a gente aí para o que vocês querem ouvir, né, Fabrício e André? Temos 40 minutos já de live, passou bem rápido. Eu não sei se ela vai cair com 1 hora, vamos deixar aqui para ver como é que faz. Qualquer coisa a gente só volta. vai até 1 hora, tá? Já vi o pessoal falando aí no Instagram da vida. E a gente podia falar um pouquinho sobre a vacinação, né? Que a gente falou muito de lockdown, né? A gente ia comentar um pouquinho sobre a vacinação também, né? Verdade. Eu queria começar comentando aqui, enquanto o pessoal manda suas perguntas, seus comentários, sobre a questão, já para começar com polêmica, sobre a questão de particulares comprando vacina para vacinar os seus funcionários. Então a gente tem aí, por exemplo, mesmo, gente. Acho que base com música de aglomeração porque não foi criada muito critério. Faz com música de vida aglomera mais do que restaurante, porque não foi criado o critério. É bem isso, Ana. São escolhas legislativas, né? Aliás, executivas, né? Mas voltando aqui pro... tem uma questão sobre a vacina. No que... Ela tá... Pode falar. Eu vou ler o comentário da Alessandra Soares. No que respeita à obrigatoriedade de vacina para a Covid com prevalência do interesse público sobre o privado, como fica quando analisado à luz da insegurança da vacina? Pois é, a insegurança da vacina é uma questão aí...
vacina. Não tem, porque todas as vacinas que estão sendo liberada. aplicadas, elas são aprovadas pela Anvisa, Tem passa por um aprovação da crivo Anvisa. seríssimo, criteriosíssimo, e outra assim, a vacina causa efeitos colaterais e tal. Mas Toda assim, vacina gente, se causa você efeito pensar, colateral. Na verdade, qualquer toda remédio vacina. causa efeito colateral. E tem que observar o seguinte, a gente pega, por exemplo, novamente, o Brasil, um país de tamanho continental. Alguém pode vir a ter um efeito colateral e tal, mas assim, estatisticamente é irrelevante dentro de todo o escopo da população brasileira, entendeu? Então, assim, não entendo que tenha insegurança na vacina, até porque se a Anvisa está aprovando é porque ela é segura, então assim, a gente tem que confiar nas nossas instituições e o crivo da Anvisa é muito criterioso, muito técnico, não é de qualquer jeito. Inclusive tentaram fazer lá que a Anvisa liberasse 5 dias, tal, que era totalmente inviável, e aí sim poderia abrir margens para se questionar a segurança. Mas, assim, todas as vacinas que foram autorizadas pela Anvisa até agora, elas passaram por todos os estágios científicos e técnicos exigidos no mundo inteiro. Foi acelerado? Foi, mas só que foi sim, checado, double check e outra coisa. Antigamente demorava 5, 10 anos para fazer uma vacina, hoje já feito 10 meses. Pois é, pessoal, mas a técnica que foi usada para fazer essa vacina, ela está sendo desenvolvida há 10 anos. Ela começou em 2001, parece, que é o negócio de RNA e tal. Então, a técnica, ela foi se aprimorando durante 10, 11 anos, e agora ela foi posta em prática, e foi essa técnica que possibilitou que essa vacina especificamente ela tivesse realmente essa celeridade. E, assim, nem é a primeira vacina que usa essa técnica, mas por conta da relevância do coronavírus, parece que é a primeira vez que aconteceu. Nem é, parece que teve outras vacinas também. Eu acho que existem outros pontos que nós podemos levar em consideração para entender que, apesar de muito rápida, ela tem uma base científica, sim, porque não foi só no Brasil, por exemplo, que essas vacinas foram aprovadas, né? Nós temos inúmeros países no mundo todo aprovando, aplicando, e com um índice de efeitos colaterais baixíssimos. As pesquisas, os ensaios clínicos, tudo foi feito de acordo com o passo a passo científico necessário. Então, talvez essa rapidez, essa celeridade tenha se dado, inclusive, porque houve uma união mundial no sentido de conseguir uma solução para essa questão, né? E nem foi tão rápido assim, né, pessoal? Foi um ano, né? Assim, foi 10, 11 meses. Então, uma pergunta assim, retórica para todo mundo, né? Quando a gente... Eu até vi um meme sobre isso, e eu achei muito interessante, porque a gente toma vacina a vida inteira, ainda mais aqui no Brasil. A gente toma vacina desde que a gente nasce, a primeira coisa que a gente toma é a vacina, né? E desde então, ninguém nunca questionou qual era o método, qual era o efeito contrário que isso ia ter. Ninguém pediu a caixinha da vacina, ninguém olhou se tinha registro da Anvisa. Todo ano a gente toma uma vacina nova de gripe, e essa vacina demora 6 a 8 meses só para evoluir, até porque todo ano tem uma gripe nova, todo ano tem um vírus influenza novo, e a gente tem que atualizar a nossa vacina. O que acontece é que o coronavírus tomou uma proporção mundial onde todo mundo quer dar pitaco. Mas a nossa agência, a nossa Anvisa, é uma das mais conceituadas do mundo. Então, eu, Alexandra, acredito muito na Anvisa. Se passou pela Anvisa, para mim tá valendo. Agora, vacina que não passou pela Anvisa, eu não tomo. Assim, Ale, fato interessante. Outra pessoa lá autorizou e a Anvisa não autorizou, eu não tomo. Agora, autorizou pela Anvisa, eu confio, porque efetivamente a gente fato sabe interessante. Sabe aquela vacina que a gente toma do braço e todo mundo tem a marquinha no braço e tal? Não lembro o nome dessa vacina. BCG. Você sabe qual é a eficácia dela? 66%. Exatamente. E assim, gente, ninguém nunca questionou isso, sabe? Aí fala assim, mas essa vacina não tem... Qual era a eficácia, Fabrício? Alguma Exatamente. vez perguntou, essa vacina que eu tô tomando aqui, qual é a eficácia dela? A Kiara fez até um comentário excelente aqui, ó. Tomamos vacina desde que nascemos, e ninguém nunca perguntou se a vacina vem da China ou da Conchinchina. Exatamente, ninguém nunca nem olhou a caixinha para saber de onde vem essa vacina e do que é. E eu acho, qual é a eficácia, mas todo mundo virou especialista. E eu acho que a discussão aqui é assim... mas a vacina ela não tem 100% de eficácia, ela tem 70%, 80%, até 60% e tal. Não vou tomar porque não vai adiantar. Mas assim, pessoal, mesmo que ela tivesse 50%, 40 e tantos por cento de chance de realmente dar uma imunização e tal,
é maior do que zero. Assim, se você tomar, qual é o mal que você vai ter? Nem você vai ter 40%, 50%, 60%, que seja, de ter uma imunização, de ter uma efetiva melhora no quadro clínico, etc. Contra você não tomar e ter uma chance de especialmente, ter... né, Fabrício? Não ter os agravos. Exatamente. Porque o principal, gente, da vacina para Covid, que é o que vocês têm que entender, talvez você até pegue Covid, mas você não vai morrer, gente. Pois você é. não vai pro Então, hospital, você não vai estar sem entubado, você não vai para UTI. Então, mesmo que ela não seja 100% de eficácia, por que não tomar? Por mais que seja 10%, é 10% de chance de você melhorar, de ficar bem e tal. Então, não tem porquê, né? Não há justificativas para não se tomar a vacina. Mas eu ia comentar aqui, aí a gente acabou tomando outros rumos aqui, já são 50 minutos, aí já fecha a live com polêmica. Sobre a questão do... Aqui, Fabrício, a Mais Direito de Doença Rara colocou um muro de proteção. Será criado? Eu não entendi a pergunta. Me explica aí que muro de proteção. Eu acredito que seja a questão das pessoas que são vacinadas, e aí quem não pode ser vacinado fica protegido por quem foi vacinado, né? Eu espero que... Sim, ok. Atualmente, nem imunidade de rebanho, realmente é muro de proteção mesmo e tal. Assim, do jeito que tá, o ritmo, a expectativa não é boa, né? Assim, então, hoje, para o coronavírus, a expectativa é bem baixa, assim. O ideal que fosse, né? Para a gente poder ter, a gente precisaria vacinar 75% da nossa população. Na velocidade que a gente vai, a gente só termina de vacinar todo mundo, mais ou menos, no final do ano que vem. Em 2 anos. Então, assim, se continuar do jeito que tá, assim, com o ritmo que tá, a gente precisaria hoje, para chegar numa imunidade que as pessoas que não podem tomar vacina ou que não conseguirão tomar vacina não serem contaminadas, a gente tem uma curva descendente bem grande aqui do coronavírus, a gente precisaria vacinar de 500 mil a 1 milhão de pessoas dia, tá? No país inteiro. Aí a gente conseguiria chegar em meados ali de outubro com 75% da nossa população vacinada. Né? Com a quantidade de vacina que a gente tem hoje, a gente não tem nem previsão de que isso continue ocorrendo. Infelizmente, está puxado. Mas vamos ver como é que vai ser daí para frente, né? Com a compra... E você não fala. Com a compra da vacina. Não, é só dar minha opinião sobre a questão da polêmica que estava tendo de... fizeram um consórcio de grandes empresários liderado pela Luísa Trajano, que, por mim, ela era a presidenta do Brasil, mulher maravilhosa, para fazer a compra de vacinas. É da Magazine Luiza, tá, gente? É, da Magazine Luiza. Para fazer a compra de vacinas e aí para poder vacinar os seus funcionários e tal. E eles teriam um compromisso ali de o tanto que eles comprarem, eles iam doar o mesmo tanto pro SUS, né? E aí teve muita gente questionando isso, como é um absurdo, porque isso é privilégio, porque não sei o quê, porque quem tem dinheiro vai pagar, pá. Bom, pessoal, eu penso o seguinte, se você não está concorrendo com o Estado, não está comprando a vacina que o Estado estaria comprando, por exemplo, a vacina da Sputnik V, a vacina da Índia e tal, você não está comprando a Coronavac, você não está comprando a Pfizer, nem a Oxford, que são as vacinas, e a do Butantan, né, que é a Corona, que o Estado está comprando, você não está concorrendo com eles, e pelo contrário, você ainda vai estar doando. Para mim não tem problema, fica uma discussão muito mais aí no quesito moral do que realmente numa questão assim de eficácia. E no meu entendimento é muito bem-vindo, porque nós estamos vendo aí como que o SUS está lento na vacinação. Então assim, se esse consórcio, por exemplo, consegue comprar vacinas para vacinar os seus funcionários e seus familiares, está ajudando, não está atrapalhando, gente. Há mais gente vacinada, entendeu? Exato. E assim, não concorre, colabora, entendeu? Então assim, acho que a gente pode até deixar certos vieses morais ou até mesmo ideológicos um pouco de lado nesse sentido e pensar, uma coisa é você realmente, vou comprar vacina só para quem é muito rico pagar e um preço muito exorbitante e tal, e comprar concorrendo com o Estado, e doses que o SUS poderia comprar, o cara compra na frente e tal, aí sim, mas dessa forma que você não concorre, mas colabora, é muito bem-vindo, é mais gente vacinada, né? Os trabalhadores desses serviços essenciais já vão estar imunizados, vão poder trabalhar com muito mais tranquilidade, vai ter flexibilidade aí na questões de lockdown, os seus familiares também já vão sendo vacinados ali, vai ser doado vacinas para o SUS, então no meu entender é só benefício, só que nós temos outro lado, né? A única vacina que tem autorização total, né, aquela permanente da Anvisa, é a Pfizer.
Então, para quem não entende, pessoal, tem uma diferença. A autorização emergencial de vacina, ela quer dizer que a vacina ela só pode ser usada pelo SUS e só para grupos prioritários, entendeu? Para isso que serve essa autorização emergencial da vacina. Então, ela é muito específica. Então, mesmo que os particulares, laboratórios quisessem, eles não poderiam comprar essas vacinas que estão com autorização emergencial, porque ela é só para grupo prioritário e SUS. A única vacina que nós temos atualmente que tem essa autorização total é a Pfizer, e ela já falou que é a definitiva. E ela já falou que ela só vai vender para estado, ela não vai vender particular. Ela vai vender para os estados, aí se os estados não quiserem comprar, aí ela efetivamente vai começar a passar para a iniciativa privada, mas que ela vai dar preferência para o governo federal, depois para os estados e municípios, por último para os particulares. A colega aqui do Mais Direito Doença Rara, ela explicou, né? Quando somos vacinados, mesmo que o percentual não seja 100%, é criada uma barreira de proteção. Na verdade, é a imunidade, né, que você ganha, né? Quando você vacina, você ganha uma certa imunidade. O problema é que o coronavírus, eu não sei se vocês sabem, ele é muito assemelhado a uma gripe, né? Uma gripe, sim, mas uma gripe muito mais forte que gera uma pneumonia. E esse é o agravo principal do coronavírus, né? É quando você desenvolve a pneumonia pelo coronavírus. E aí esse é o problema, porque ele vai tomando os seus alvéolos pulmonares até você não conseguir mais respirar. E aí tem que ser entubado e etc. Quando você tem o coronavírus, naturalmente você já vai adquirir os anticorpos. E é isso que a vacina faz no seu corpo. Ela injeta o vírus em você, o vírus inativado ou o RNA do vírus, a depender da vacina, e aí o seu corpo reage com o coronavírus, né? Ou com os anticorpos. E aí, quando você é novamente infectado, em regra, você não deveria ser novamente contaminado. O que acontece é que o coronavírus, assim como as gripes, né, comuns, ele evolui. É um vírus que muta, e muta com muita rapidez. Então, a imunidade que você tem é para o vírus X. Se ele mutar, para o próximo vírus você não tem imunidade. Mas, apesar de você não ter imunidade, a sua resposta ainda é melhor do que aquele que não foi vacinado. A chance de você agravar é muito menor, porque o seu corpo já conhece uma parte do RNA, então ele já tem uma resposta imunológica melhor. E aí eu estou fazendo uma explicação bem por cima, gente, eu não sou especialista em imunologia, nem... né? E não é minha especialidade, mas é o que eu estou estudando esses dias, tá? Queria aproveitar o gancho do Fabrício sobre a compra pela Luísa Trajano e tudo mais, e falar daquela decisão em sede de liminar que autorizou o sindicato do Uber. Do Uber a comprar vacina, que também é uma outra polêmica, até mesmo porque ainda é em sede de liminar, né? E vem toda essa Andressa, questão... te cortando rapidinho, desculpa, vamos fazer o seguinte, tem 3 minutos para a live cair, vamos derrubar a live, volta e a gente comenta isso, vai ficar mais meia horinha. O que vocês acham? Pessoal do chat aí, o que vocês acham? Mais meia horinha de live. Pode ser? Porque falta 2 minutinhos para cair, aí é bom que dá para você falar isso com muita calma, tal, tá? Então eu vou derrubar essa live aqui, que está acabando, aí a gente volta de novo para comentar esse caso aí. E se alguém tiver mais alguma coisa para comentar, a gente comenta também, aí tem mais um pouquinho de tempo para falar, tá bom? Combinado, então? Combinado. Pode, então tá. Liberou. Então vou fechar aqui. Beijos, pessoal.